Primeira parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Já está aqui conosco por vídeo. Paulo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, é uma satisfação falar com você. Paulo, infelizmente, mais uma vez você participando aqui com a gente e não trazendo notícias boas, né? Mais um ano complicado para o produtor gaúcho, né? É impressionante, né, Guilherme? Eu te escutava aqui, você vê nessa área lá com 3 metros de água e agora, né, um ano depois, nós ter estiagem, né? Infelizmente, essa questão da diversidade climática no Rio Grande do Sul, ela está prejudicando muito o agro do Rio Grande do Sul, tá? Ela não é em todo o Rio Grande do Sul, isso é importante, ela é muito pontual, tá? Ela é muito pontual. Ela tem lugares que tem praticamente o clima quase normal, não vou dizer normal. A RTC, Rede Técnica Cooperativa, fez um levantamento disso. Mas, infelizmente, tem lugares e conforme a situação de plantio e material plantado, nós temos realmente danos muito expressivos aqui no Rio Grande do Sul. E até nessa safra, né, Paulo, a gente teve cenários variados, né? A gente já trouxe aqui relatos do pessoal de Pelotas que teve chuva de granizo, teve outras áreas que tiveram seca, o clima dos dois extremos prejudicando essas lavouras de verão, né? Perfeito. Claro que a questão do granizo, né, Guilherme, geralmente ela é uma coisa mais pontual, né? Talvez seja o pior de todos os danos, né? Afinal, apesar que todos os danos são horríveis, né? Mas o granizo ele ocorre esporadicamente, né? Então, esporadicamente não, pontualmente em algum lugar ou outro. Agora, a estiagem do Rio Grande do Sul ela prejudica muito. Ontem saiu um mapa aí interessantíssimo da previsão de chuva de hoje, inclusive, né? E a região sul, ontem teve um jogo do Internacional aqui que foi transmitido, e o tempo inteiro em Novo Hamburgo, o tempo inteiro do jogo com chuva, entendeu? E nós temos nessa região aqui, noroeste do estado, que faz a fronteira com a Argentina aqui, né? Basicamente choveu na sexta-feira, depois de praticamente 30 dias sem chuva, e agora nós temos de novo uma previsão aí de nos próximos 7, 10 dias sem chuva, o que é muito ruim, né? Nós achamos que poderia até quebrar essa questão do ciclo, claro que existem muitos danos, né? Mas quebrar e nós iniciar uma nova expectativa. Mas, infelizmente, as chuvas não estão ocorrendo de novo como era previsto agora no início de fevereiro. E Paulo, nesse momento a gente consegue ter alguma ideia de perda de potencial, de quebra de safra com relação àquelas estimativas iniciais? Guilherme, o produtor não gosta que a gente fale isso, tá? Mas é uma realidade. A RTC hoje, a Rede Técnica das Cooperativas, ela é formada de 21 área técnica de cooperativa, tá? Então, essa a intenção da rede é justamente isso. Nós temos informação de mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul, porque as cooperativas atuam nesses municípios. E a informação, então, da rede técnica da RTC, ela é formada em cima da opinião das áreas técnicas das cooperativas nos diferentes municípios. E agora, segunda-feira passada, sem ser essa outra, tá? Já vai fazer aí quase 8 dias, 9 dias, tá? Eles largaram uma previsão interessante. Veja bem, o produtor do Rio Grande do Sul plantou lá em outubro, tá? Com uma expectativa de colher 61 sacos por hectare, tá? E a avaliação que foi feita, então, na segunda-feira passada, que era, se não me engano, era 19 de janeiro, tá? Ele tinha quebra, desde 5% de quebra, principalmente aquela região de Passo Fundo ali, Carazinho, Santa Bárbara, e praticamente nós não temos perdas, tá? Dali para cima, para o norte, Sarandi, tá? E até 50% de perdas, mais especificamente nas missões, tá? Então, fazendo um cálculo geométrico, né, um cálculo bem ponderado no sentido das áreas e da importância, né? Essa região afetada pela seca no Rio Grande do Sul hoje, a informação que a gente tem de matéria é que ela representa 12% da produção nacional de soja. Então, ela tem uma boa expectativa, né, de produção. Então, nós temos aí uma quebra no Rio Grande do Sul até segunda-feira passada de 21%. Tá? E claro que se o tempo chovesse, que choveu,
em alguns lugares choveu, e se o tempo daqui para frente colaborasse, tá? Principalmente esse material plantado mais no tarde, teve muito soja aqui plantada em dezembro, ele teria como se desenvolver se ocorresse boa situação e um potencial produtivo médio, tá? Então a situação no Rio Grande do Sul é muito séria. Mesmo essa análise que fala em 21%, ela, vamos dizer, ela provavelmente ela se agravou ainda mais nas perdas. E é muito difícil fazer uma análise assim mais exata, porque nós temos diferentes situações em todo o Rio Grande. E Paulo, quando é que essas colheitas devem começar aí no estado, até para a gente ter uma confirmação, ter uma consolidação desses resultados de produtividade? Olha, o início da colheita no Rio Grande do Sul geralmente se dá em março, tá? Apesar que o Rio Grande do Sul, devido a essas estiagens todas que ocorreram, tá, ele diminuiu, tá, o plantio no cedo de materiais mais precoces. Então, esse material que era plantado ali em outubro, final de outubro, tá, com variedades, materiais precoces, isso praticamente diminuiu bastante. Ainda tem, mas diminuiu bastante e é o mais afetado pela estiagem. Tá? Esse material ele seria colhido agora em março. Então, nós devemos ter aí, na metade de março, vamos dizer, um número maior de área sendo colhida e o forte da colheita no Rio Grande do Sul é abril e maio. E Paulo, esse cenário que a gente tem destacado aqui da soja, olhando para milho, verão também tem situações difíceis, também tem perdas já se consolidando, né? Tem, mas o Rio Grande do Sul deve colher deve ter uma boa produtividade de milho, Guilherme. É importante isso, tá, Guilherme? Nós não vamos ter uma grande produção de milho, porque a redução de plantio aqui de área foi muito grande, tá? Mas nós vamos ter uma boa produtividade. Um pouco carregado nessa região aqui, por exemplo, das Missões, nós fomos muito bem no milho esse ano na irrigação, tá? Onde existe a irrigação de aspersão. O pessoal teve um bom ano para milho, tá? Cigarrinha, essa questão de polinização, chuva de excesso que houve ano passado não ocorreu esse ano, tá? E nós tivemos então um bom milho, uma boa produtividade. Mas eu repito, a produção geral no Rio Grande do Sul, que já é insuficiente para o consumo. O Rio Grande do Sul tem um consumo aí de 7 milhões de toneladas e vai produzir aí, eu acho que no máximo 4 milhões e meio de toneladas. Então nós vamos ter um déficit bem significativo aí, né, que hoje preocupa muito o pessoal da proteína animal, principalmente, porque você sabe, né, todo mundo sabe que hoje o Brasil transforma muito milho em combustível, em etanol, e isso prejudica um pouco a oferta para esse pessoal aqui no Rio Grande do Sul. E Paulo, como a gente começou destacando, né, mais um ano complicado para o produtor gaúcho, para o produtor aí do Rio Grande do Sul. Como é que fica a perspectiva de futuro para esse produtor do estado que vem acumulando safras consecutivas de perdas, de prejuízos? Guilherme, essa tua colocação ela é muito importante, tá? Porque o Rio Grande do Sul ele tinha que ter uma política pública mais específica, tá? Por causa dessa questão da estiagem, ou pelo menos áreas do Rio Grande do Sul, por exemplo, as Missões. E isso não existe. Tá? Muito pelo contrário, nós nunca tivemos tão pouca área segurada e nunca tivemos tão pouco proagro no Rio Grande do Sul, né? O produtor que está coberto pela questão do proagro se houver um sinistro, uma adversidade, né? Infelizmente, então, o produtor está com essa indústria a céu aberto, que é a agricultura, tá? E sem um seguro, o que torna a situação ainda mais grave. Então, realmente é muito preocupante. Tá? A questão do Rio Grande do Sul, vamos deixar claro, né? O Rio Grande do Sul não é uma Arábia Saudita, não é um Israel. Nós temos a irrigação como uma atividade complementar e, infelizmente, a questão da legislação ambiental prejudica bastante lá no Código Florestal a implantação de irrigação, de armazenamento de água no Rio Grande do Sul, tá? Que não pode ser feito em APP. Então, nós temos com dificuldades e a gente não vê assim uma luz, né, para frente, porque não existe um programa específico, tanto do governo federal como do governo do estado, de incentivo forte à irrigação. Existe um programa tímido aí do governo do estado para um projeto de irrigação novo, eles dão 20%, tá, do custo desse pivô, desse investimento, mas a gente entende que devia haver um incentivo ainda maior, porque o problema que causa na economia e o problema social
dessas estiagens do Rio Grande do Sul, ele está se intensificando cada vez mais e ficando uma coisa muito séria, quase que insustentável. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí das lavouras do Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme, os nossos amigos aí do Notícias Agrícolas. Isso, a única coisa que nos resta, né, é torcer para chover. E nós se organizar, amanhã tem uma reunião em Juí, liderada aí pela Federação dos Trabalhadores, né, junto com a Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, para nós começar a montar uma estratégia, pelo menos de alguma coisa que para o futuro proteja mais o produtor nessa questão das adversidades. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Um abraço e até a próxima. O Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento dessas lavouras da safra de verão 24-25 lá no estado do Gaúcho, que mais uma vez vem sofrendo com condições climáticas adversas. Paulo destacando alguns casos pontuais de granizo, áreas recebendo boas chuvas, outras áreas com estiagem prolongada, mais de 30 dias sem receber precipitações. A gente tem acompanhado esses relatos de produtores aqui ao longo da nossa programação do Realidades da Safra. E aí o Paulo trazendo os dados levantados pela RTC, a Rede Técnicas de Cooperativas lá no Rio Grande do Sul, apontando perdas do potencial produtivo da soja que vão de 5% naquela região mais ao norte, região de Passo Fundo, de Carazinho, até 50% na região das Missões, que é a região que mais sofreu com a falta de chuvas. De maneira geral, a RTC aponta perdas de 21% no potencial produtivo da soja do Rio Grande do Sul, caso, claro, as condições climáticas se regularizem daqui para frente, mas o que a gente vê nas previsões deve continuar situação complicada para o produtor, e aí essas revisões de perdas devem continuar acontecendo lá no estado do Gaúcho também.